Gente, o que tá acontecendo nessa cidade, hein? Pediram para mim me se pronunciar sobre esse assunto aí da blogueira que fez a abertura do Festival de Verão. Ela fez a pronúncia errada, né? Eu não vou criticar ela aqui sobre essa pronúncia errada, não. Até porque ali na edição, né? Ou no vídeo ali na edição, tá bem explícito para mim na legenda o nome da cidade, tá? Ela falou errado, falou a pronúncia, deve ter sotaque, talvez deve ter contribuído para errar, mas na edição, na legenda, para mim tá claro o que ela quis falar, tá? O nome da cidade. Aí tem aquela questão também, quem foi que editou o vídeo? O vídeo foi editado, né? Não perceberam que ela falou errado, mandava refazer o vídeo, tá? Aí tem a questão também das blogueiras daqui, né? Da oportunidade das blogueiras fazer essa abertura aí da Festival de Verão, parece, da Praia do Murici. Enfim, tá certo, tem que dar oportunidade mesmo, são filhas da cidade, né? Estão querendo espaço aí, né? Aí tem que dar oportunidades para elas fazerem aí essa abertura, né, desse festival de verão, justamente aí porque, né, também tem esse aí levantado que ela não mora aqui, né, mas parece que eu tô vendo aí que ela trabalha aqui, a moça lá. Aí tem se discutindo muito também nos stories aí de algumas pessoas que eu tô vendo aqui dessa cidade, que em questão do que as blogueiras daqui dessa cidade não tem conteúdo para oferecer, né? O que elas fazem? Só divulgam um jogo do Tigrinho, né? Não deixa de ser jogos aí de plataformas digitais, não deixa de ser um conteúdo, tá? Mas o que é ser uma blogueira? É você estar se filmando toda hora, né? Não dá para entender não o que é ser uma blogueira não, tá bom? Aí é complicado. Aí também, né? O que se percebe lá no vídeo, né? O que se percebe no vídeo que a moça fez lá na Ilha de Campo? Né, ela tem uma presença, né? Ela sabe falar bem, ela domina uma auditória, né? Ela fala gesticulando, que é uma coisa raríssima se encontrar uma pessoa, até porque a auditória fica mais objetiva, fica mais compreensiva, ou seja, ela fala e desenha o que ela está falando, tá? Ela tenta desenhar com a mão, aí fica mais objetiva. Né? Aparenta ser uma pessoa inteligente. Não estou criticando ela aqui não, do porquê ela tá errado lá na pronúncia da cidade, tá? É uma pessoa inteligente. O que se percebe também, né? Que algumas pessoas dos eventos, né? As pessoas que realizam eventos nessa cidade têm uma predominância em quem? Em escolher ela para fazer esse tipo de abertura, né? Justamente ali, creio eu, que por ela poder falar bem, se expressar bem, né? Comportamento social agradável durante a sociedade, né? As pessoas têm uma predominância aí por escolherem ela. Eu aqui, vou repetir, eu não estou falando que nenhuma moça aqui da cidade, né, uma blogueira daqui, não tenha uma auditória, né, não saiba aí falar bem, gesticular bem, não tem um comportamento agradável na sociedade para fazer esse tipo de evento. Não estou falando isso não, tá? Não estou falando, em nenhum momento eu estou falando não, eu não estou escolhendo um lado aqui não, tá? Eu estou defendendo os dois lados. Tá? O negócio lá dela ter falado errado a pronúncia, tudo bem, eu erro também. Eu erro. O que aparenta também, se der oportunidade para ela, ela fala ali durante 20, 30, né, minutos, né, uma hora talvez, 50 minutos, né, uma hora e meia, né, ela parece saber gastar bem o tempo dela, né, na auditória. Enfim, eu não vou estar adentrando muito nisso não, né? Até porque eu acho que ninguém vai ver esse vídeo aqui de eu falando, né, dando minha opinião sobre esse assunto que está repercutindo aqui nessa cidade aqui não, da blogueira tá errado o nome da cidade, né? Enfim, né? Tá aí, né? Como se a minha opinião valesse alguma coisa para vocês. Eu não sou nem famoso aqui dentro dessa cidade. Tá, vamos voltar aqui. Porque aqui, né? Ficou outra dúvida aqui. Artigo 124. 124 não, 122, né? Aqui, ó. Esse crime aqui, ó. Crimes dolosos contra a vida. Eu não saí daqui ainda. Por quê? Porque tem uma dúvida aqui ainda.
induzir, instigar e prestar auxílio ao suicídio e à automutilação. Tá, eu dei um exemplo. Lá vem ele com os exemplos deles extrapolantes que exagera. Não, mas eu não vejo outra forma de explicar esse crime aqui se não ser dando exemplo, não. Por que aí? Porque aí fixa melhor na cabeça de vocês, tá? Aí o que acontece? Eu dei o exemplo lá da pessoa lá que fala no ouvido do suicida para ele se matar. Fala assim, se mata, bem baixinho no ouvido dele, ele vai lá e se mata. Logo depois que eu falo isso, ele vai pro quarto dele, escreve na parede ou escreve uma carta, né? E dá um indício aí quem foi que induziu, quem foi que instigou ele, né? E depois ele vai e se mata. Tá, vou dar outro exemplo ao contrário. Né? Vamos supor aí que eu tenho uma namorada, né? E ela me troca por outro rapaz, né? Eu, em decorrência disso, entro em depressão e faço o quê? Né? Escrevo uma carta falando que esse novo namorado da minha ex-namorada me instigou e me induziu. Né? Eu, né, que vou me suicidar, tenho um dolo aqui de encaixar ele perfeitamente aqui nesse crime aqui, mas ele não me induziu e nem me instigou de verdade, não. Como é que investiga isso? Como é que abre-se um inquérito policial para investigar esse crime aqui, nesse exemplo que eu dei? Ou seja, eu tenho um dolo de prejudicar o cara. Por quê? Né? Para encaixar ele perfeitamente aqui, mas ele nem me induziu e nem me instigou a suicidar. Complicado, né? E por aí vai. Interpretações diversas aí, né? Tá superada essa parte aqui, né? Aí o que, né? Tá aqui, né? Vou explicar agora os crimes contra a honra, né? Superado lá, terminamos lá os crimes dolosos contra a vida, né? Tribunal do júri, né? Só apenas 4, né? Homicídio, né? Induzimento, instigação, auxílio, automutilação e suicídio, 122. Infanticídio, né? Aborto e lesão corporal. Tá, terminamos aquela parte lá. Não vou voltar mais lá, não. Tá? Para mim, aquilo lá ficou bem explicado, aquela parte lá dos crimes dolosos contra a vida. Aqui muda. Vou começar do artigo 138, ou seja, que é caluniar. Crimes contra a honra. Tá, e o que seria, né, um crime contra a honra? Um crime contra a honra, né, basicamente, né, seria isso. Tá, o que seria um crime aí? O que seria uma honra objetiva? Né? Uma honra objetiva aí seria mais ou menos assim, pessoal. O que a sociedade pensa de ti? Referendo ao quê? A aspectos físicos, morais e intelectuais. Vai atingir qual crime? Calúnia e difamação. E honra subjetiva vai atingir qual crime? Só injúria. O porquê? O que é honra subjetiva, né? É o que você pensa, né, sobre si mesmo. Né? Aí no caso aí, é o mesmo exemplo da objetiva, só muda mesmo o contexto, né? No caso, por exemplo, intelecto físico, morais e, né, pode físicos, morais e intelectuais. Tá. E o que seria uma honra comum? Uma honra comum, né, seria basicamente assim, eu falar o quê, né? Eu falar o que? Um exemplo da honra comum seria eu falar que uma pessoa é imbecil. Vai incidir na calúnia? Não. Vai incidir aonde? Difamação. Qual é a honra? Objetiva. Né? Honra objetiva e difamação. O porquê não da calúnia? A calúnia, né, a imputação de um falso fato definido na lei como crime. Entendeu? Eu falar que uma pessoa é imbecil não é crime não. Tá? Assim, o fato não é crime não. Tá? Mas a conduta de falar é. E honra profissional, pessoal? Honra profissional seria mais ou menos o quê? Eu falar o quê? Eu falar para eu saio espalhando na cidade aí que um médico é um açougueiro, né? Confere a honra profissional dele, tem uma qualificação. Ele vai responder, o sujeito que falou isso vai responder por qual crime, né? Fere a honra objetiva, fere a difamação. Não vai responder por calúnia não, tá bom? Calúnia, né? É a imputação de um falso
fato definido na lei como crime, tá bom? E aí, né? Tá, superada essa parte aqui, dessa classificação dos crimes contra a honra, vamos partir para a calúnia. A calúnia, ela está lá prevista no artigo 138, né? Consumação. A consumação do crime de calúnia se dá com o quê? Né? Basta que eu fale para a terceira pessoa, né, que um indivíduo cometeu um fato, um falso fato definido na lei como crime. Ou seja, né, vou dar um exemplo aí, né, para fixação na cabeça aí de vocês, né. Eu falo que João, por volta das 10 horas, invadiu uma casa e subtraiu um relógio, né. Ele cometeu qual crime? Furto. Foi ele? Não. É o que? Calúnia. Tentativa é possível? Sim, é um crime plurissubsistente, admissível a fracionamento da conduta, intercrimes, né, e por aí vai, né. Um exemplo de tentativa de calúnia, assim, fica difícil, né, a aplicação disso, de um exemplo aí, né. Vamos supor, eu escrevo uma carta e envio para alguma pessoa no correio falando que João cometeu um crime, né. Aí vai a polícia e intercepta essa carta, né, tentativa de calúnia, né? Fracionamento da conduta, intercrimes, pode ser. Eu escrevo um e-mail e mando o e-mail, escrevo um e-mail, né, digito lá que Maria cometeu um crime e eu envio o e-mail para errado, ou não vai e-mail, né, o e-mail não é enviado, né, tentativa, né. Como é que vai se comprovar isso, eu não sei, né? Inquérito policial aí consegue. Classificação doutrinária, né, crime comum, crime de forma livre, crime de forma livre admite vários meios de execução, crime comissivo, crime formal, crime plurissubsistente, fracionamento da conduta, intercrimes. Bom, basicamente, pessoal, esse é o crime de calúnia aí, previsto aí no artigo 138. Eu não vejo assim, muita dificuldade de compreensão do crime de calúnia não, tá? Assim, os verbos do artigo 138 é autoexplicativo, né? Caluniar alguém, qualquer pessoa, crime comum, imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Aí, né? Vou dar um exemplo aqui, meus exemplos aí extrapolantes, né? Por exemplo, eu falo que uma pessoa roubou a lua, ou furtou a lua. Vai incidir na calúnia? Não. Crime impossível, tá? O fato tem que estar definido em lei como crime, né? Aí o outro exemplo, né, no caso da abolir os crimes, né? Vamos supor que eu falo que João furtou um relógio em uma casa por volta das 10 horas. Aí no outro dia ou 3 dias depois, houve o que? Abolir os crimes. O que é que acontece? O crime deixou de existir. Vai incidir a calúnia? Não. O crime deixou de existir. Não é mais calúnia, não. Não está mais na lei definido como crime. Aí, né, detenção de 6 a 2 anos, né, suicídio processual, rito sumaríssimo, né, eu acho que é o rito sumaríssimo, multa, né, que não dá nem cadeia, né, transação penal. Aí, no parágrafo 1º, na mesma pena incorre quem, sabendo da falsa imputação, propala ou divulga, né, vou dar outros exemplos. O que é divulgar? Por exemplo, eu falo para a terceira pessoa que João, por volta das 10 horas, invadiu a casa e subtraiu um relógio. Eu estou imputando qual crime aí? Qual crime eu cometi? Calúnia. Não é ele que cometeu. Foi outra pessoa e eu, por querer prejudicar ele, falo que foi ele. Aí essa terceira pessoa fala, divulga, né? Ela fala o quê? Ela escreve um texto aí, né, na internet e bota no Facebook, né? Para todo mundo ficar sabendo. Está acabando com a reputação do cara, né? Propala, né? Ou não, ele escreve uma carta e bota numa árvore para todo mundo que passar a ver, né? Complicado. Propala, né? Eu falo aí, no caso, propala, né? Ou seja, eu falo para uma terceira pessoa, né? E essa pessoa sai espalhando para todo mundo, né? Que João cometeu, por volta das 10 horas, entrou numa casa e subtraiu um relógio aí, né? Qual é o crime? Furto, né? Dependendo do horário, se for de noite, eu acho que é qualificado, né? Cometeu um furto. Foi ele? Não. Eu falo isso só para prejudicar, né? Ele está imputando aí o crime ele cometeu aqui um crime de calúnia, que tem quem está falando isso, né?
Como é que dá a representação? Vai lá na delegacia, você ficou sabendo que estão espalhando isso pela sua cidade, vai lá na delegacia, faz a representação aí, e a pessoa que está falando isso vai responder por crime de calúnia. Como é que se faz para comprovar isso? Testemunha aí, né? Não sei, testemunha, se tiver um caso de divulgação aí, né? Tira print aí do texto que ela postou em algum lugar falando que tu cometeu um crime, suposto crime aí, né? Não tem nada comprovado na lei, nem nada. Aí por aí vai, né? Aí eu falei o quê? Continuando, né? Isso aqui tá claro para mim. Esses verbos aqui para mim, caluniar, esse crime aqui de calúnia é um crime simples que para mim é de fácil entendimento. Eu não tenho dificuldade de entender esse crime, não. Aí, né, continuando, né, é punível a calúnia contra os mortos? É punível contra os mortos. Por exemplo, a pessoa anda falando aí, né, que uma pessoa cometeu um crime aí, né, depois de estar morta já. Ou seja, né, a mulher aí de um marido que já morreu, né, fica sabendo aí que o pessoal fica espalhando aí que ele, quando era vivo, era ladrão, era estelionatário, né, era bandido, né, assim, fica acabando com a reputação dele, né, fica acabando com a honra dele objetiva, né, honra objetiva, tá, os crimes de honra objetiva afetam o que? Calúnia e difamação, tá, assim, não tem muita dificuldade não, né, de entendimento do crime de calúnia não. Tem aqui a exceção da verdade, mas eu não vou adentrar dentro da exceção da verdade não, tá? Basicamente é esse o crime de calúnia, não tem mesmo um porquê de eu estar adentrando muito nele não. Assim, ele é autoexplicativo, né? Interpretações diversas aí, né? Aí, agora, complicado essa questão aí da blogueira que errou o nome da cidade. Partir agora para difamação, né? Difamação está lá no artigo 139. Difamação e calúnia se assemelham muito, tá? Aqui na difamação, pessoal, vocês têm que ter em mente o quê? Vou botar não precisa ser o fato criminoso. Ao contrário do que é lá na calúnia, tá? Um exemplo aqui que eu tô falando é a do cirurgião lá, né? Que eu falei, eu saio espalhando na cidade aí que ele é açougueiro, né? Não precisa ser o fato criminoso, certo, né? Fere qual honra? Honra objetiva também. Consumação. Consumação aí dá o quê? No momento o quê? Que eu falo para a terceira pessoa, né? O quê? Algum fato aí, né? Que acabe com a reputação, com a honra objetiva do sujeito. Tentativa é possível? Crime plurissubsistente? É difícil configuração, mas é possível, tá?
Classificação. Classificação doutrinária, crime comum aí, não exige nenhuma qualidade específica, né? Crime de forma livre. Crime por subsistente, né? Tentativa é possível, formal, né? Se consuma-se aí, né? Crime formal. O que é um crime formal, né? Eu esqueço, né? Não precisa de um resultado para sua consumação, né? Precisa o quê? Basta que o indivíduo aí, né, faça o quê? Né? Fale para outra pessoa, né? Ferindo aí a honra objetiva, né? Não precisa que ele fique sabendo. Interessante, né? Crime de dano também, né? Por que é um crime de dano, né? Lesa o que? A honra. Qual honra? Objetivo. Qual é o dano causado? O dano é causado na honra da pessoa na cidade, né? Sai espalhando coisa aí que acaba com a honra objetiva dele, né? Aí no caso é o que, né? Físicos, morais, intelectuais. Complicado, né? Olha o mapa aí mental. Olha, vamos aqui no artigo 139. Artigo 139. Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação, né? Vou dar o mesmo exemplo lá do cirurgião. Acho que o exemplo do cirurgião é o melhor exemplo, né? Eu sei que o médico ali, né? Tem um médico na cidade, né? Ele é cirurgião e eu ando espalhando por aí, né? Que ele é o quê? Né? Que ele é açougueiro, né? Ele é o quê? Ele tem permissão para matar, ou seja, ele é 007, né? Na hora de uma cirurgia ele vai matar o cara, né? Eu ando espalhando na cidade aí, né? Eu tô ferindo o quê? A honra objetiva dele, né? Questões físicas, né? Intelectuais, né? E morais, né? A pessoa que está falando isso vai responder por qual crime? Difamação. Não precisa. Aqui na calúnia, o fato, né, que eu estou imputando a pessoa é criminoso. Tem que estar definido o quê? Na lei. Tá? Aí, aqui na difamação já é o contrário, né? Eu falo alguma coisa que fere a honra objetiva dela, né? Em questão aí do cargo, função, né? E por aí vai, né? Eu fico falando aí, fico acabando com a reputação dela, mas não é um fato ali que é criminoso, né? É outro tipo de conduta. Aí cabe a exceção, né? Detenção aqui, né? 3 meses a 1 ano, né? Subsídios processuais, transação penal, acordo de percussão penal, rito sumaríssimo, cabe isso aqui tudo. O Ministério Público vai te oferecer, vai te oferecer aí uma proposta aí, né? Antes de oferecer a denúncia. Réu primário, bom antecedentes, vai acontecer várias coisas. Eu queria aí explicar, acho que só difamação e calúnia muito se assemelham, né? Mas eu acho que ficou bem claro para mim
a definição dos dois, calúnia e difamação. Eu vou explicar a injúria, né, em um momento oportuno, porque ele é maior, né, e eu vou explicar ele de uma forma bem detalhada. Aqui fere a honra subjetiva da pessoa, né? Aqui tem o que? Tem injúria simples, né? Tem o perdão judicial, tem real, qualificada ou racial. Aqui tem várias coisas que podem acontecer. Eu vou explicar a injúria de uma forma bem detalhada, né? Por hoje é só. Crime de calúnia e difamação, para mim, não tem dificuldade de eu compreender, não. Assim. Para mim tá bem claro para mim. Eu fiz um mapa mental aqui, olha o mapa aí. Não precisa ser o fato criminoso, ao contrário que é na difamação. Honra objetiva também, né? Consumação, né? Desse momento em que eu falo para outra pessoa, né? Não a vítima, no caso, tentativa é possível, é de difícil aplicação, né? Classificação doutrinária, crime comum, crime de forma livre, crime de plurissubsistente, crime formal, crime de dano. Qual é o dano? A honra, a moral, a honra da pessoa, qual é a objetiva, né? Complicado. Aí, por aí vai, né? Para mim, calúnia e difamação, assim, são crimes aí contra a honra que, para mim, são fáceis de compreender. Aí tem injúria, talvez amanhã. Amanhã eu vou explicar injúria. Complicado, né? Essa questão da blogueira aí. O pessoal fica pedindo, se pronuncia, se pronuncia, se pronuncia. Minha opinião não vale de nada. Eita. Assim, ao meu entender, né? Ela falou errado na pronúncia lá. Eu também erro, eu erro toda hora. Aí, o que acontece? Né? Ela pronunciou lá, né? Mas aí, né, na legenda, lá tinha a legenda e ficou bem claro o que ela quis falar, tá? Pra mim. Então é isso aí. Fui, acho que eu vou indo já. Falei durante 30 minutos. Queria explicar a injúria, mas não vai dar. Acho que eu vou explicar a injúria só amanhã. Fui.